Valorize o que Deus está fazendo. Deus está fazendo e às vezes a gente não está valorizando. E a gente quer entrar em novos níveis, a gente quer subir, quer crescer, quer produzir mais, a gente quer viver novas bênçãos, novas realizações. Mas a gente ainda nem valorizou o que Deus fez até aqui. Então, se segura na cadeira que essa noite Deus vai esticar o negócio aí. Esdras capítulo 1, do verso 1 ao 4, na Nova Versão Transformadora diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Antes de eu ler a proclamação, vamos lá. Presta atenção. No primeiro ano, Ciro começa a reinar. Deus vem no coração de Ciro e diz assim: fui eu que te dei tudo. Eu que te coloquei aqui. Eu que estou te dando poder. Eu que estou te dando autoridade. E eu estou fazendo isso para cumprir uma profecia, uma palavra, que foi profetizada por Jeremias. Presta atenção, quem aqui tem promessa de Deus? A Bíblia diz: assim será com a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia. Prosperará naquilo que a enviei e fará o que me agrada, o que me apraz. Os anos se passaram, o tempo passou. Jeremias é o homem que profetiza e chora. Ele profetiza, ele diz ao povo: se convertam, se voltem para Deus. Jeremias é um dos profetas do Shemitah, porque Deus estava advertindo o povo para se voltar para Ele, para que eles tivessem um ciclo de 7 anos de bênção e não de destruição. Mas o orgulho e a soberba daquele povo fez com que fossem 7 anos de destruição. A Bíblia diz em Provérbios 29, verso 1, que aquele que é repreendido muitas vezes, põe para mim aí por favor, e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja para ele cura. Tem gente que não apenas endurece a cerviz, como ainda debocha das advertências que recebe de um profeta de Deus. Tem gente que faz assim, ó: agora os líderes, o pastor, a pastora pira, quer ver só o que eu vou fazer? Você não está prejudicando a nós, você está minando a sua vida. Aquele que é repreendido muitas vezes, aquele que é advertido, alertado, exortado. Hoje eu estava atendendo uma irmã aqui, e aí ela estava falando de uma situação de uma pessoa da família dela, não era dela. E eu falei para ela: irmã, você viveu a sua juventude no mundo antes de conhecer Jesus, assim como eu. Ela: foi, pastor. Eu falei: quantas vezes você fez bobagem, assim como eu fiz? E a gente falou assim: meu Deus, quando fui começar a fazer a bobagem, o Espírito Santo falou: não faz isso, não continua, não vai por aí, não fala com essa pessoa, não manda essa mensagem, não isso, não aquilo, qualquer coisa nesse sentido. E a gente foi e fez. O Espírito Santo falando, e a gente foi teimoso e quebrou a cara. Quem já passou por isso, diga eu. O problema é que se isso vai acontecendo com frequência, a Bíblia diz que vai chegar uma hora que não vai ter como, que está na Nova Versão Transformadora, mas não tem problema não. Na Almeida Revista Corrigida vai dizer: sem que haja para ele cura. Aqui, olha lá. Ali, sem que possa se recuperar. Não deixe isso acontecer com você, não ame a sua vida. Valorize o que Deus está fazendo. E se Deus está fazendo, o que Deus está fazendo? Se Deus está levantando alguém para corrigir algo na minha e na sua vida, valorize isso. Irmão, nós valorizamos um médico que faz uma cirurgia em nós. Ele nos corta, ele nos fere para nos sarar. E a gente não valoriza alguém que dá uma palavra que dói no primeiro momento, mas que vai nos sarar, que vai alinhar a nossa vida. A gente é duro de serviço muitas vezes. Jeremias é chamado de profeta chorão, não porque ele era um homem mimado, não porque ele era um homem depressivo, mas porque ele chora pelos pecados da nação, que mesmo sendo advertida, não se conserta, não se aproxima, não volta a servir a Deus. Deus não quer, guarda isso com você, Deus não quer um grupo religioso para cumprir o compromisso de domingo pôr a roupa de ir ao culto, à missa, ou o que você quiser chamar. Deus quer pessoas que sirvam a Ele todos os dias, que se reúnam aos domingos para adorá-lo, celebrá-lo, se reúnam nas quartas para receber encorajamento, palavras de fé, mas que em todo o tempo sirvam a Ele, sejam testemunhas dEle. E Jeremias profetizou que haveria o tempo do exílio na Babilônia, mas que haveria o tempo da restauração, da libertação. E esse tempo chegou. Aí a gente volta em Esdras, e esse tempo se cumpre com o rei Ciro, rei da Pérsia. A palavra vai se cumprir. Quem aqui tem promessa de Deus? Pergunto mais uma vez. Vai chegar o tempo do cumprimento de cada palavra que Deus deu. Abraão recebeu de Deus uma palavra. Em Gênesis 12, 75 anos ele tem. Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão não tinha filho. Passaram 25 anos. Quantos anos?
E Abraão agora está com quanto? 75 mais 25, gente. 100 anos. E Deus vem falar: Abraão, eu vou te dar aquele filho que eu prometi há 25 anos atrás. Quem fica esperando 25 anos uma promessa? O patriarca da fé esperou. O nosso problema é esse: a gente fala assim: Deus, então eu vou começar a cumprir princípios, mas tem que ser miojo. Eu quero Deus miojo, instantâneo. Eu pratico aqui, Deus já faz acontecer ali. E nem sempre vai ser assim. Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo certo para cada liberação, para cada mudança na nossa vida. E nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo fala ao nosso coração, ao que a Bíblia está falando. O Espírito Santo sempre vai falar dentro da palavra, conosco. E ao que os profetas que Deus levantou sobre a nossa vida estão alinhando e declarando. Irmão, nós estamos falando sobre um tempo de aceleração de processo. O problema é que quem está indo para o buraco está aumentando a velocidade para ir para o buraco. Porque é orgulhoso. Mas quem é humilde está aumentando a velocidade para subir níveis que nunca imaginou chegar. Que seja sobre a minha e sobre a tua vida isso, em nome de Jesus. A palavra que Jeremias profetizou está se cumprindo através de um rei que não é judeu, que não é do povo israelita nem do povo judeu. Mas Deus, Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus não precisa das nossas credenciais. O que Deus procura são corações abertos a Ele. Corações que o ouçam de verdade e o temam e o respeitem e façam aquilo que Ele diz. Aí o verso 2 vai dizer: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da... Olha que fantástico isso. Por que Deus deu a Ciro todos os reinos da terra? Vamos lá. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Você quer que Deus te dê mais coisas? Metade não quer. Você quer que Deus te dê mais coisas? Para quê? Ciro entendeu que Deus estava fazendo ele crescer para levantar um altar de glória ao nome do Senhor em Jerusalém. E isso significava para Ciro renúncia, porque ele teria que renunciar a escravos. Aquele povo que trabalha escravizado na Pérsia agora vai ter que ser liberado. E Ciro não tem problema, eu libero esse povo. Cuidado com aquilo que você não libera. A chave da mudança da tua vida muitas vezes está em liberar perdão, liberar um rancor, liberar algo que você fala: não abro mão, é meu jeito, é meu temperamento, eu sou assim, eu não sei o quê. Deus deu todos os reinos da terra a Ciro. E quando Ciro está dizendo, não é que ele era rei de todas as nações, é que ele era o cara daquela época. Ele era o mais respeitado, o mais poderoso, e Deus deu tudo isso a ele porque sabia que a hora que pedisse, ele devolveria. Deus deu Isaac a Abraão e depois pediu, e Abraão entregou, e Deus falou: agora eu sei que você é meu amigo, porque você não negou o seu filho amado, aquele que eu te dei. Irmãos, o que nós temos é para a glória de Deus. O nosso casamento é para a glória de Deus. Pastor, se Deus quiser levar minha esposa agora, seria uma bênção. Deus, eu te devolvo essa mulher, eu te devolvo esse marido. Não é disso que eu estou falando não, sem vergonha. Ao invés de você tentar ser a pessoa que está no controle, devolve para Deus o controle. As coisas vão ser como Deus quer no nosso casamento. As coisas vão ser como Deus quer na criação dos nossos filhos. Na nossa casa as coisas vão ser como Deus quer, a administração do lar. Na nossa empresa as coisas vão ser como Deus quer. No ministério as coisas vão ser como Deus quer. Mas irmãos, a gente passa a semana vendo e ouvindo tudo, menos Deus. E a gente diz que está tudo nas mãos dele. Não está não. O mundo está seduzindo muita gente que deveria estar se voltando para Deus. E aí sabe o que Deus faz? Ele levanta alguém que não é do povo dele, porque Ciro não é do povo de Deus. O que isso nos ensina? Jesus disse que se nós não clamarmos, quem vai clamar? As pedras. Se você e eu não fizermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, a obra de Deus será feita, Deus levantará outros. Mas a Bíblia diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados fora. Isso é terrível. Jesus disse isso. O que Jesus estava querendo dizer? Que se o Rogério se achar o estrelinha, Deus precisa que eu venha pregar. Hoje de manhã eu vim virado de viagem.
Eu vou lá porque eu estou fazendo um grande favor para Deus de vir virado sem dormir. Irmão, virado sem dormir eu já fiz tanta bobagem na vida, de pulando carnaval, dançando para o diabo, usando droga, prostituindo, bebendo, bagunçando. Agora, é uma honra, é um privilégio para mim. Eu sou honrado, eu me sinto privilegiado de poder servir o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Não é Deus que está ganhando quando você dá uma tarde sua para evangelizar. Não é Deus que sai ganhando quando eu e você entregamos algo. Somos nós que ganhamos, porque nós estamos dando a quem é digno a honra que Ele merece. E Ele vai poder entregar mais para nós. Deus deu a Ciro os reinos, porque sabia que a hora que ele solicitasse, Ciro colocaria tudo nas mãos de Deus. Quer mais? Alguém quer receber mais? Seja liberal com aquilo que você já tem. E quando eu falo disso, irmão, eu poderia, entre aspas, não vou preparar você para pedir uma grande oferta. Não, a maior oferta que você pode dar é o seu tempo. Quanto tempo seu, hoje, é devolvido a Deus? Porque quem nos dá a vida, a gente só acorda e tem 24 horas no dia, porque Deus decidiu que a gente tem. Se amanhã Deus disser que eu não tenho 24 horas no dia, eu não tenho. Se Ele me falar assim, você não levanta da cama, eu não levanto. Mas a gente diz que não tem tempo para Ele, não tem tempo para cultuar. A gente tem tempo para fazer parte de projetos na obra de Deus. A gente não tem tempo para fazer uma visita e ganhar alguém para Jesus. Mas a gente tem tempo para falar de fofoca com outro alguém. Ciro é o de fora sendo levantado, porque os de dentro não estão ouvindo a Deus. Que nós aqui dentro possamos ouvir a Deus. Que quando os de fora chegarem, eles venham para somar e não para fazer o que nós não fizemos. Quem está entendendo até aqui? Pode continuar, verso 3. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém. Quem está comandando o povo de Deus é alguém que nem é. Em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E seu Deus, e que seu Deus esteja com vocês. Ciro reconhece, o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso. A nação de vocês é uma nação chamada pelo nome do Senhor. Mas Deus foi misericordioso comigo e me deu a oportunidade de servir a Ele. Irmãos, tem muita gente que gostaria de ter o privilégio que eu e você estamos tendo de estar num culto agora. E eles não estão. Tem muita gente. Valoriza o que Deus está fazendo na tua vida. Valoriza essa noite. Irmão, tem gente que na hora de entregar para Deus fica olhando no relógio, mas na hora de assistir um filme, uma partida de futebol, bater papo com os amigos, perde a noção do tempo. Tem gente, quando você pergunta, irmão, você está firme com Jesus? Estou indo numa igreja que o culto demora tanto tempo. A parte mais importante para a pessoa é que o culto é rápido. Não é que realmente ele tem um encontro com Deus. O que importa é que ele cumpra um compromisso rapidinho e esteja livre para viver uma semana religiosa. Eu fazia isso quando eu era da religião tradicional. Eu ia bêbado para a missa. Ia bêbado. Sentava no cantinho assim que não tinha mais lugar, a igreja lotada. E ficava lá, não, eu não posso perder a missa, senão minha semana é ruim. Pronto, fui para a missa, não ouvi nada que o padre falou. Falei uns 3 amém, aleluia. Eu não falava aleluia, né? Querendo Deus Pai, eu pegava no finalzinho dele. E tal, porque estava meio bem, eu soltava, acabava, saía de lá, falava, a semana vai ser boa, porque eu fui para a missa. E não acontecia nada. Não apenas pelo fato de eu estar apenas cumprindo um ritual religioso, mas pelo fato de eu não estar fazendo nada. Tem gente que está dentro da igreja evangélica fazendo a mesma coisa que eu fazia lá. Você só não vem bêbado, graças a Deus, né? Mas está igual o bêbado. O bêbado o corpo dele está aqui, a mente dele está lá longe. Tem gente que está aqui, a cabeça está longe. Agora acabou o Campeonato Brasileiro. Mas tinha gente que estava aqui assim, meu Deus, será que saiu o gol? Ai, meu Deus. Aí eu vou vendo só as irmãzinhas rindo, que devem ser os maridos. Gente, vamos entregar para Deus aquilo que Ele merece receber. Quem está entendendo? Gratidão. Valorize o que Deus está fazendo. 4. Onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Se prepara, porque Deus vai começar a colocar recurso na tua mão. Para quê? Para você servir a casa dele. Agora tem gente que só fala amém quando fala que Deus vai pôr recurso para você trocar de carro, para você fazer uma viagem, para você comprar roupa bonita, para você comprar a tua casa. Não, meu irmão, cuida daquilo que é de Deus e fica tranquilo que Deus cuida de forma superlativa daquilo que é teu. Tenha um coração voltado para o reino de Deus, e o reino de Deus muda a tua história. No domingo retrasado, eu ministrei o início dessa mensagem e dei só o primeiro tópico que eu vou só citar hoje aqui, que era: se envolva
em projetos que glorificam a Deus. A mensagem está disponível no nosso canal do YouTube, chama Com Deus Projetos Avançam. Se envolva com projetos que glorificam a Deus. Ciro se envolveu. Ciro se envolveu num projeto de restaurar, de levantar o templo em Jerusalém. E exaltou a Deus pelo privilégio de começar o seu reinado, honrando a Deus. Irmão, vamos terminar esse ano e vamos começar o próximo ano honrando a Deus. Vamos começar levantando um altar para Deus na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida íntima, na nossa vida particular e também na nossa vida pública, no que ninguém vê e naquilo que todo mundo vê. Que as pessoas vejam primeiro um altar para Deus e não um altar para idolatria, para o dinheiro, para o corpo, para a sensualidade, para a ganância, para o status ou para a luxúria. Quando alguém fala do seu nome, o que é a primeira coisa que vem à cabeça da pessoa? Quando alguém fala o meu nome, o que é a primeira coisa que vem à cabeça da pessoa? É esse tipo de construção que a gente está levantando diante das pessoas. Tem gente, irmão, que é crente 007. Ninguém sabe que ele está na igreja, mas ele está. E é perigoso ele trombar com outro. Já viu aqueles filmes de espião que um espião encontra o outro e eles ficam medindo. Descobri que ele ali é espião, mas não fala. E o outro está de olho e fala assim, aquele ali é espião. Tinha lá o senhor e senhora Smith. Quem lembra do senhor e senhora Smith? É um casal e os dois são. E eles começam a tentar se matar. Tem gente que é perigoso, mano. Quando virar aqui o quarteirão da igreja, está chegando perto, vê um outro vir lá do outro lado do quarteirão e fala, aquela pessoa vê que eu estou indo para a igreja. Aí ele atravessa, o outro também atravessa, porque ele pensa a mesma coisa. Ele vai pensar que eu estou indo para a igreja. Irmãos, a gente não precisa se apresentar dizendo, prazer, meu nome é Rogério, sou crente evangélico, protestante, Bíblia, o que você quiser chamar. Não. Mas a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Tem que ter um sabor diferente, tem que ter uma luz diferente. Essa luz não é o sapato que você usa e que eu uso. Não é a conta que a gente paga. Não é a roupa que a gente veste, o carro que a gente anda, as curvas do nosso corpo. Isso é que a gente sempre glorifica a Deus em tudo que faz. Sempre primeiro Ele. Primeiro Ele. Quando eu e você nos envolvemos com projetos que glorificam a Deus, os projetos de Deus abraçam e envolvem a nossa vida de tal forma que os nossos projetos pessoais, Deus não é contra. Diga comigo, Deus não é contra eu ter projetos pessoais. Diga, mas primeiro, eu tenho que me envolver com os projetos dele. Aí sabe o que acontece? Os projetos de Deus vêm e elevam o nível dos seus projetos pessoais. Porque agora você está envolvido com aquilo que é de Deus. Quem está entendendo? Vamos para Neemias, Neemias capítulo 4. É o vizinho da frente. Neemias é mais um restaurador. Neemias capítulo 4. Versículo 1. Vou ler na Almeida Revista Corrigida. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aí, olha a oração de Neemias. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava ao quê? A trabalhar. Neemias é um contemporâneo de Esdras. Neemias serve um rei chamado Artaxerxes. E Neemias está servindo o rei. E de repente, Neemias procura saber como é que anda Jerusalém. E aí os mensageiros vêm e dizem assim, está tudo destruído. Seus muros se tornaram entulho. Seus portões foram queimados. Virou fogueira. E ele fica triste. E ele se lamenta. E então ele era copeiro do rei. Quando ele vai servir o vinho para o rei olha e fala assim, o que é isso, Neemias? Você me serve há tanto tempo e eu nunca vi você triste. Você sempre me serviu com alegria. Sempre serviu ao rei com alegria. Como é que a gente serve ao rei dos reis, hein? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ir, né, gente? Vamos estar no horário, fazer o quê? Alegrei-me. Neemias
É aquele homem que o rei se espanta dizendo: Neemias, eu nunca vi você murmurando. Irmãos, será que o rei falaria o mesmo a meu e a seu respeito? Ou a hora que alguém falasse assim: o Neemias está triste, mais uma crise. Ele vai falar que vai embora, ele vai falar que está com raiva, ele vai dizer que ninguém ama ele, ele vai dizer que o povo dele foi trazido escravo, cativo na Babilônia, e é verdade, ele vai dizer um monte de coisa, mas depois passa. Eu tinha um auxiliar que ele já está com Jesus, Carlão, o Juneve conheceram, né? E o Carlão, o Zé e a Sandrinha também conheceram, a irmã Cida, algumas pessoas conheceram o Carlos Alberto, a irmã Lisângela, o Carlão foi pastor lá no Orquídeas, da comunidade lá. E o Carlão, por várias vezes ele veio falar para mim, ele era meu auxiliar pastoral, um dos auxiliares, e ele vinha: pastor, vou sair da obra, não tem jeito, não sei o que, eu desisto, eu cansei, e não dá certo, e não vai, e eu não tenho chamado, e eu isso, aquilo. Aí eu sentava, abria a Bíblia, pregava para ele, orava com ele, acalmava ele, e ele: obrigado, pastor, me abraçava, chorava. No outro dia ele brigava comigo, fazia birra para mim, e seguia. Aí chegou um dia, que eu cheguei lá na igreja: cadê o Carlão? E o Carlão saiu para pensar. O pessoal falou: vai falar que vai embora. Aí falou que ia sair para andar. Aí eu tive que sair para ir não sei aonde. Eu saí, irmão, ele saiu para andar. Ele parou no ponto de táxi, que era um quarteirão da igreja. Nem um quarteirão dava, meio quarteirão da igreja. Falei: a caminhada do Carlão, já cansou. Aí voltei. O Gabriel também conheceu o Carlão. O Gabriel era pequenininho. Aí eu sentei lá e veio o Carlão: pastor, posso falar com o senhor? Claro, Carlão, senta aí, meu querido. Aí ele falou: pastor, queria falar com o senhor que eu vou sair da obra, eu não tenho chamado e tal. Falei: é, Carlão? Ele: pastor, não tenho chamado, até hoje, né, estou tantos anos aí, o senhor pastor numa sede regional, outro isso, aquilo, só eu que fiquei para trás, acho que eu não tenho chamado. Carlão, mas você está decidido? Estou, pastor, tá, então tá bom, Carlão. Não, então, pastor, porque eu vou sair da obra, eu vou sair do ministério. Tá bom, Carlão, beleza. Não, então, pastor, assim, eu vim falar com o senhor que eu estou desistindo do ministério. Falei: não, Carlão, eu entendi já, tá bom. Pastor, só faltou ele desenhar na lousa: eu vou embora, eu vou deixar de ser auxiliar pastoral, eu vou parar de fazer a obra. Não, Carlão, tudo bem, eu já entendi. Não, aí ele fez assim: não, pastor, não é possível, pastor, eu pensei que o senhor não vai me dar a palavra. Não, pastor, abre a Bíblia aí, me dá a palavra, me convence a ficar. Eu comecei a rir. O Carlão tinha um coração de criança, em tudo, gente, até fazer birra. Pensa, um dia ele fazia uma janta especial para mim, no outro dia ele fazia birra. Criança, um amor de pessoa, já está com Jesus. Ele: pastor, eu queria que o senhor... Eu falei: não, Carlão, hoje eu já sabia. E eu e a pastora rimos que a gente se acabou. Eu falei: Carlão, se você quiser ir? Não, pastor, não vou não, pelo amor de Deus, pastor, me ajuda aí que eu não quero ir não. Eu só queria receber umas palavras de motivação hoje. Irmão, às vezes a gente é assim. Neemias não era. Neemias, sempre aquele cara motivado, sempre feliz, sempre realizado, sempre servindo com alegria. E um dia ele chega, ele está triste. O rei fala: o que é isso? Você não está doente? Ele fala: é porque Jerusalém está destruído. O rei Ataxerxes, Deus vem e move o coração. O rei Ataxerxes fala: pode ir. O que você precisa? Eu preciso disso, daquilo, recurso e tal, e tal, e tal. E aí é interessante quando você lê Neemias, que o rei oferece enviar soldados para proteger na viagem. Neemias fala: não, Deus falou com a gente. Deus garantiu que é conosco, a nossa proteção. Então tá bom. Aí no meio da viagem ele se arrepende. Ele fala: meu Deus, e agora? Nós vamos passar por uns lugares perigosos. Mas eu tive vergonha de pedir para o rei segurança, porque eu falei para o rei que foi Deus que está levando a gente. E se Deus está levando, Ele nos protege. Deus, então o Senhor tem que proteger mesmo. E Deus protegeu. Mas quando eles começam a restaurar Jerusalém, Sambalate, Tobias e outros homens, alguns de outros povos que se aproveitavam da destruição do povo judeu, ficaram indignados e começaram a tentar tumultuar a coisa. E eles vêm e começam a dizer: vocês não vão conseguir, uma raposa destrói isso aí. E eles continuam trabalhando, e eles continuam. Por mais que aquele pessoal tumultuasse, o verso 6 diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade. Cercaram a cidade inteira, até a metade da altura do muro. E por que razão eles conseguiram isso? Mesmo os inimigos perturbando, ameaçando, por que eles não pararam diante daqueles inimigos que ficavam falando, perturbando, ameaçando, tentando atacá-los? A Bíblia diz: porque o coração do povo se inclinava a fazer o quê?
Inclina o seu coração em trabalhar a sua estrutura espiritual. Inclina o seu coração em trabalhar a intimidade com Deus. Inclina o coração a trabalhar para o reino de Deus. Inclina o coração em ser melhor na presença de Deus. Eu quero me entregar mais. Eu quero amar mais Jesus. Eu quero servir mais. Eu quero estar mais disponível. E fica tranquilo que a obra vai acelerar na tua vida. Sabe onde nós ficamos fracos? Onde nós não trabalhamos. Estruturas frágeis da nossa vida são estruturas que nós não trabalhamos. Porque estruturas que trabalhamos, a Bíblia diz, diga ao fraco eu sou. Até na nossa fragilidade, se a gente está colocando diante de Deus, a gente recebe a força de Deus naquela área que a gente era fraco. A coisa está fluindo, mas há oposição. A gente tentando atrapalhar. Mas não foi Deus que mandou? Foi ou não foi? Ciro não falou lá para o Esdras, olha, Deus me levantou, e Esdras registrou, Deus me levantou para restaurar Jerusalém, o rei Artaxerxes libera o Neemias, restaurar Jerusalém, quer dizer, está todo mundo debaixo da bênção de Deus, e mesmo assim tem ataque, tem ou não tem? Primeiro ponto que eu quero que você grave, põe aí o primeiro ponto para mim, por favor. Não é porque, apoio de Deus nesses projetos, nós decidimos abraçar projetos que glorificam a Deus. Você está nessa comigo? O projeto de restaurar Jerusalém era um projeto de Deus ou não era? Tinha apoio de Deus? Mas apoio de Deus nesses projetos não significa ausência de lutas, oposições e desafios, mas presença de Deus apesar de tudo isso. Não é porque Deus me deu uma palavra que eu não terei lutas. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, João 16:33. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Aí por muito tempo eu ministrei uma coisa, hoje de manhã eu falei, o pessoal ainda postou errado. Exatamente o que eu falei que não era, eles postaram. O pessoal da mídia de manhã. Mas a vida toda eu falei algo e hoje Deus me deu uma clareza que mudou o meu entendimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então eu sempre preguei, olha gente, nós temos lutas na caminhada, mas Jesus venceu o mundo e nos dá a vitória. Hoje Jesus falou assim, não, eu não dou a vitória. Eu aponto o caminho da vitória. Eu te faço andar no caminho da vitória. A vitória não é algo que Deus vai dar de mão beijada. Olha, você está na minha presença, então toma, receba sua vitória. Não, não. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que ele faz? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou apontar para vocês o caminho, vocês vão andar comigo. E vocês vão pisar o caminho da vitória. Vocês vão celebrar a vitória de vocês passo a passo. Muitas vezes Deus vai acelerar de uma forma sobrenatural, mas você vai estar andando no caminho da vitória. Vitória não é um presente, é uma caminhada. Até porque uma das coisas mais gostosas de cada conquista é a gente se lembrar de toda a construção dela, de toda a trajetória dela. É ou não é, gente? Então guarda isso com você. Jesus quer te conduzir, me conduzir por um caminho em vitória. Então guarda isso. Não é porque Deus está apoiando. A gente às vezes fica assim, as coisas estão, eu estou tendo muita luta, acho que não é de Deus. Eu estou tendo batalha, não é de Deus. Pastor, eu até queria servir, sabe? Eu até queria fazer, mas assim, eu estou enfrentando umas batalhas o inimigo ficou furioso. Mas que dia que ele ficou manso? Eu não sei que inimigo é esse que você conhece que ficou furioso. Que tem gente que vem pedir oração, pastor, ora para mim que o inimigo está furioso. Irmão, algum dia ele ficou feliz com você? Porque comigo ele está furioso desde que eu nasci. Até porque ele está vendo que Deus tem projeto com a minha vida. Mas alguém está nessa? Ele está furioso, e eu não estou nem aí, eu quero que ele se lasque de ponta cabeça do avesso. Pastor, como é que o diabo fica de ponta cabeça do avesso? Não sei, nem quero saber, mas eu quero que ele se lasque. Estou nem aí para ele. Vai, para com esse negócio de travar a sua vida, desacreditar, porque veio oposição. A gente precisa se preocupar quando Deus não está na nossa caminhada. Não é quando há oposição o problema é quando a caminhada não é de Deus. Porque aí, nem que a gente esteja sem oposição, a gente vai cair no buraco. Quem está entendendo? Vamos seguir. Olha o versículo 10, vamos pular lá para o 10, para a gente ver algo que acontece aqui na sequência. E eu vou te mostrar uma coisa que talvez você não tenha ainda percebido. O 10 eu quero ler na NVI, porque fica mais claro. Uma palavrinha, para mim, ela é melhor aqui na NVI. Neemias 4:10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito
entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Aquele mesmo povo que Sambalate, Tobias estão dizendo assim: meu Deus, olha, eles vão construir tudo muito rápido. Eles vão terminar tudo isso num dia só. Olha a velocidade da obra, olha isso, olha aquilo. É o mesmo povo que agora está dizendo: a gente não vai conseguir. Irmão, esse é o nosso retrato. A gente acorda um dia dizendo assim: vai dar certo, eu vou arrebentar e agora vai. E no outro dia a gente acorda dizendo assim: por que eu estou vivo? Por que eu nasci? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nesse mundo? Esse mundo é de verdade? Você já parou para pensar se o mundo é de verdade? Quem já? Eu não sou o único doido, graças a Deus, tem meia dúzia comigo. Você já parou para pensar assim: será que só eu existo e todo o resto não é de verdade? E está tudo olhando para mim? Como é que é isso? E quando era jovem eu ficava assim, umas coisas meio doidas. Será que os outros sentem a mesma coisa que eu sinto? Vê como eu vejo. Estou vendo Moisés rindo ali, certeza que ele já pensou assim também. E não tinha fumado maconha não. Era as doideiras sozinho mesmo. Irmãos, todo mundo tem conflitos. Só que a gente precisa valorizar o que Deus está fazendo. E valorizando o que Deus está fazendo, a gente reconhece a presença de Deus ao nosso lado e quem são os nossos adversários. Quem é o seu primeiro adversário? Quem é? Quem? Põe aí para mim, por favor. Segundo tópico. Vença seu primeiro adversário. Quem? Você mesmo. Não, pastor, meu primeiro adversário é o diabo. Jesus venceu o diabo. Por mim e por você. Amém. Glória a Deus. Ainda bem que a gente ficou feliz com isso. Ninguém estava preocupado com isso. Está tudo tranquilo. Jesus venceu. Ele nos garantiu vitória nele, no caminho. Mas ele não disse que venceu a nós. Jesus venceu o diabo, não venceu o Rogério. O Rogério, Jesus quer conquistar. Isso é sério. O diabo, Jesus vai e pisa na cabeça. O Rogério, Jesus quer atrair o coração. Alguém já está entendendo o que Deus está falando aqui hoje, a gente hoje? É por isso que é tão difícil lidar conosco. Porque é decisão, é livre-arbítrio, é entrega, é relacionamento. Não é o que eu faço, é com quem eu me relaciono. É por que eu faço porque Ele me ama. Eu faço porque eu sei o quanto Ele se importa comigo. Vença o seu primeiro adversário. O seu primeiro adversário é você mesmo, que diz sim para várias agendas, mas as agendas de Deus você está sempre com um problema. Não, sabe, pastor, é que assim, eu estou numa fase. Aí fala, essa fase vai acabar nunca? Não, porque tem gente que sai de uma fase e entra na outra. Só que a fase é só para as coisas de Deus. Porque para as coisas naturais, a fase baixa a guarda, sabe? Para as coisas naturais, bandeira verde. Para as coisas de Deus, bandeira vermelha. Aquele povo tinha que sair da sua zona de conforto e voltar e reconstruir, com um bando de chato tumultuando, ameaçando. E dentro de si, num conflito, numa guerra interior. E quando que essa guerra começa? E aqui vem uma chave que vai abrir os olhos de muita gente. Teve gente hoje que, a hora que acabou o culto, falou para mim. E olha que eu achei que não tinha sido boa a ministração da manhã. Falou, pastor, passei a manhã, eu ouvi a palavra chorando. Quando eles começaram a olhar para... Volta lá o versículo 10 para mim, por favor. Olha onde o povo desfaleceu o coração. Ainda há muito entulho. Onde os seus olhos estão? Na promessa de Deus, no projeto de Deus ou no entulho? Quando os nossos olhos vão para o entulho, a gente fica desmotivado, desanimado. Mas quando os nossos olhos vão para o resultado, para o cumprimento da promessa, irmãos, nós somos renovados, encorajados e vivemos o melhor de Deus. Que essa noite a nossa visão seja realinhada, os nossos olhos abertos, que cada entulho que a gente enxergar, a gente veja, eu venci. Entulho é sinal que a obra está em movimento, não está parada. E Deus é o arquiteto da obra da minha vida. É Ele que está no comando dessa obra. Se tem entulho, é porque mudou. Se tem entulho, é porque aquilo que não prestava está sendo tirado para levantar algo novo na minha vida, na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças, no meu ministério, na minha empresa. Mas quando fala de construção, tem dois momentos que são maravilhosos na construção. Quais são? Projeto e entrega. Projeto, olha como vai ficar. Nossa, que fantástico! Eu já estou vendo os móveis aqui. Quer que eu coloque também? Aí vai lá e coloca.
os móveis. Ah, que bacana, o irmão Edson faz os projetinhos lá dos 3D, 4D, 18D, faz um monte de D aí. D para mais de metro. Passou não sei o que. Tá. Aí é fantástico. Quando entrega, irmãos, a gente vê isso aí em cidade, quando entrega, vai entregar placa da rua, o prefeito está lá, o pessoal está tudo lá fazendo uma média. Mas e no dia de mexer em entulho, ninguém aparece. Ninguém quer mexer em entulho, mas todo mundo quer. Irmãos, dá trabalho. Você quer viver um nível melhor em Deus? Quer ver níveis melhores em Deus? Aprenda a lidar com o entulho, ele faz parte. Toda reforma, toda ampliação, toda restauração, toda mudança vai gerar entulho. Alguma coisa ruim vai ter que sair para dar lugar ao novo de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de transição. Deus está desatando coisas novas na nossa vida e isso está gerando alguns entulhos, mas isso é sinal que a obra está em movimento na nossa vida. Nessa noite você vai ressignificar o entulho. Ao invés de olhar e dizer assim, olha, o meu cônjuge me feriu 7 anos atrás, por que eu ainda estou com esse homem? Por que eu estou com essa mulher? Ao invés de olhar e falar assim, poxa vida, no meu trabalho eu já tive várias vezes me puxaram o tapete. Agora eu estou nesse aqui, vamos ver, né? Mas eu já vi lá. Irmão, tem gente que vive olhando para o passado, para o entulho, para o mal que lhe fizeram, para a palavra que falaram, para aquilo que não fizeram e a pessoa esperava. E a pessoa fica desmotivada de viver, porque ela está com o coração e os olhos no entulho. Mas agora sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o entulho e dizer assim, olha que bagunça, eu sobrevivi a isso. Eu superei isso, eu venci isso, eu estou indo adiante. Quando você olhar marcas da sua vida, lutas e desafios, glorifique a Deus, valorize o que Deus está fazendo. Deus até aqui te ajudou, te sustentou, cuidou de você, nos manteve mesmo no meio de tempestades, vendavais e terremotos. Nós estamos de pé, pela graça de Deus. Quem está entendendo? Vença o adversário interno. Não se permita ser desmotivado, desanimar, jogar a toalha. O ano não acabou e nem acabou o que Deus tem comigo e com você. Tem muita coisa para acontecer. Vamos para Gênesis capítulo 12. Vamos lá para a gente ver o terceiro ponto. E agora a gente vai dar uma acelerada aqui. Que nós vamos agora só compartilhar alguns pontos chave para finalizar e a gente orar. Mas Gênesis 12. Então nós já aprendemos aqui. Na mensagem anterior, se envolve em projetos que glorificam a Deus. E na mensagem de hoje, apoio de Deus nesses projetos não significa ausência de lutas, oposição e desafios, mas presença de Deus apesar de tudo isso. Aprendemos também que nós precisamos vencer o primeiro adversário, que somos nós mesmos. O que mais que a gente precisa aprender? Olha o capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás o quê? Uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, o que a gente está valorizando? O que Deus está fazendo ou o entulho? O que nós estamos valorizando? Os novos níveis que Deus quer nos levar, nos inserir, nos introduzir? Ou a bagunça que ficou ali para trás? Olha o terceiro tópico de hoje. Valorize mais o que Deus está fazendo, independente da etapa do processo. Você pode estar numa etapa de restauração, como era o caso de Neemias e de Esdras. Você pode estar numa etapa onde tem muito entulho na obra, ou você pode estar numa etapa de novos desafios. Deus falando com Abraão, Abraão, você vai sair de tudo que você confia. E para onde eu vou, Deus? Uma terra que eu vou te mostrar. Sabe qual é o problema de lidar com promessa? É que ela é abstrata. Você não segura na mão. Irmãos, muitas pessoas já apareceram na nossa igreja. Entrega alguma coisa aqui, para eu não sei o quê, fazer uma coisa. Não, entrega a palavra. Deus inspira, domingo que vem a gente vai fazer um ato simbólico aí, a ceia da alegria e tal, vou compartilhar depois com vocês, mas em geral não. Então tá bom, porque tem gente que precisa ter alguma coisa para segurar. Abraão não tinha nada para segurar, ele tinha só uma palavra para andar. Nós continuamos andando na palavra de Deus. Sai da tua terra, para onde eu vou, Deus? Uma terra que eu te mostrarei. Mas não dá para eu ver? Tem algum corretor de imóveis aqui? Ou corretora? Nenhum da noite, de manhã tinha. Irmãos, de manhã tinha que a irmã Dalva. Quem aqui já comprou imóvel? Levanta a mão. Aí bacana. Então você ligou para um corretor e falou, queria comprar um imóvel. Eu quero 3 dormitórios, 2 suítes,
eu quero, se for um apartamento, eu quero uma varanda gourmet, eu quero churrasqueiro, poder receber o pessoal lá, né? Mesmo que for para assar só pãozinho de alho por enquanto. Renato, meu Deus, dá churrasqueiro, dá picanha também, em nome de Jesus. Amém, amém, uai. Oh, aleluia, estou gostando. Teve gente que não tinha falado até agora, falou. Ai, Silvio, desculpa, não era para falar de você. A hora que falou da picanha, né, Marcelão? A irmã deu um giratória. Gente, alguém compra, liga, pergunta. Eu tenho um aqui que atende, ó, a medida são 120 metros quadrados, ele tem assim, 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 e o valor é tanto. Então tá bom, é meu. Faz o contrato. É assim que você compra? Você compra um terreno, o pessoal tem um terreno, a metragem é tal, ele fica numa rua assim, ele é de esquina, é na quebrada, não sei o quê. Eu quero. Você compra terreno assim? Mas Abraão teve que comprar. Abraão, Deus, mostra aí qual que é o projeto aí do loteamento. Você não vai ver projeto nenhum. Deus, não dá para mostrar aí, manda um WhatsApp aí com umas imagens aéreas do local. Não tem imagem aérea nenhuma. Mas Deus, aqui eu já sei. Eu não quero trocar o certo pelo duvidoso. Caminhada de fé é trocar qualquer coisa pela palavra de Deus. Qualquer coisa eu abro mão para ficar com a palavra de Deus. Qualquer coisa. Nada é mais importante do que a palavra de Deus. Põe isso no seu coração. Mesmo que você não esteja enxergando o final da história. A gente não compra. Aqui no natural a gente não negocia sem saber, sem olhar. Mas quando Deus dirige, a gente caminha pela fé. Valorize o que Deus está fazendo. A etapa de Abraão é aquela etapa de não sei onde vai dar. Tem gente aqui que está andando, Deus está falando comigo. Tem gente aqui que está nessa, pastor, Deus me deu uma direção agora que eu não sei como é que vai ser, não faço ideia, mas eu estou obedecendo. Quem está nessa aí? Em nome de Jesus, Ele é a tua força, Ele é a tua garantia. Vai para a terra que Ele vai mostrar, cada passo, vai na direção que Ele está dando. Valorize mais o que Deus está fazendo, independente da etapa do processo. Se Deus está agindo, crie boas e grandes expectativas e avance em fé. Não fica do mesmo jeito, vai adiante pela fé. Aí Abraão sai da terra dele. E Deus diz, lê comigo o versículo 3 de novo. Abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te, e em ti serão benditas todas as... Quem acredita que existe coisa ruim no mundo? Diga a verdade. Quem acredita que existe macumba, bruxaria, feitiço? Lá no Haiti, acabamos de dividir, lá tem o Vale do Voodoo. Pastor, vocês foram lá? Não, irmão, não fomos lá para ver demônio, a gente foi lá para ver as crianças e levar a palavra de Deus. Nós fomos para ver Jesus naquele lugar. Não, pastor, mas nem foi lá no Vale do Voodoo que falou que as pessoas levitam assim. Eu queria ir lá para ver. No dia que você quiser ir, você vai, irmão. Mas quando você for com a gente, você não vai no Vale do Voodoo, nós vamos no Vale de Jesus. Eu não trabalho com o diabo, trabalho com o Espírito Santo. O diabo, já trabalhei para ele. Tá lascado. É igual o outro pastor foi tirar férias. E eu vou tirar férias, irmão, em nome de Jesus. Essa semana eu vou tirar 3, 4 dias aí. Mas não está férias, porque 3, 4 dias é só uma folga. Mas em janeiro, depois de ficar 12 dias aqui direto, sei lá, em fevereiro, alguma hora, eu vou tirar uns 10 dias viajando, passeando com a minha família. Aí se você vier com aquela, se alguém chegar para você e falar assim, nossa, seu pastor saiu de férias e a igreja? O diabo não tira férias. Fala, pois é, mas ele não trabalha para o diabo, o patrão dele é Deus, e Deus descansou no 7º dia. Meu patrão é aquele que descansou. Não é aquele que não tem descanso, é atormentado. Eu sou atormentado não, sai fora. Irmãos, nós reconhecemos que existe inveja, que existe bruxaria, que existe feitiçaria, que existe macumba, que existe palavra de maldição. Reconhece que existe? Existe ou não existe? E que atrapalha a vida de pessoas? Que tem gente que é atrapalhado por causa de uma palavra na gestação, uma palavra de maldição. Você acredita nisso? Sim. Acredita que tem gente que está com a vida, casamento atrapalhado porque alguém fez um trabalho e lançou uma maldição? Bacana. A gente é fácil para acreditar na maldição, mas por que a gente não acredita na bênção? Não, pastor, claro que eu acredito. Acredita? Pastor, ora por mim, meu casamento. Eu estou com problema e tal. E fizeram um trabalho para destruir meu casamento. Está abençoado, irmão, em nome de Jesus. Pastor, o senhor não entendeu. Fizeram um trabalho para amaldiçoar. Irmão, acabei de abençoar. Não, pastor, não é o suficiente. A gente está igual Naamã. Eu pensei que o homem de Deus ia sair e levantar as mãos e invocar Deus e virar cambalhota e plantar bananeira e clamar. E aí a coisa ia funcionar.
A gente está mais acostumado a acreditar na maldição do que na bênção. Se alguém diz apenas Deus te abençoe, para a gente aquilo não tem valor. Parece que é uma coisa assim. Eu brigo. No bom sentido, mas brigo. Dentro da minha casa, a pastora sabe, ela está até rindo aqui. Rogerinho e ela. Ei, o Rogerinho, quando era pequenininho, falava direto. Se você der alguma coisa para o Rogerinho, ele não fala obrigado, Deus te abençoe, você fala, ei, não foi essa educação que você recebeu não, que eu estou sabendo. Aí ele começou a ficar naquela fase assim, que ele fala obrigado, e às vezes ele não fala Deus te abençoe, ele fala, tá faltando nada não? Aí se às vezes não tem liberdade perto da pessoa, sai, aí quando tá ele assim, fala, o que foi, tá com vergonha de abençoar os outros agora, filho? Pergunta para ele se eu já não falei isso para ele. Aí eu dou alguma coisa para a pastora, para o Rogerinho, às vezes eles só falam obrigado, eu falo assim, amém. Aí eles já entendem que eu estou esperando que eles me abençoem. Irmão, nós precisamos valorizar mais a bênção. Valorize a bênção. E aí eu vou te dizer, alguém acredita na bênção? Abençoarei os que te abençoarem. Põe para mim o quarto tópico aí para mim, para eu poder já liberar aqui, ó. Eu sou. Abraão ouviu de Deus, Abraão, se você vai andar comigo, se você vai andar na minha direção, eu vou te abençoar e através de você outros serão abençoados. Eu, assim como Abraão, saí da minha terra, da minha parentela, da casa de meu pai, para andar na terra que Deus mostrou. E Deus me trouxe aqui para São Bernardo. Então Deus me abençoou e me liberou para te abençoar. E como seu pastor e como profeta de Deus nesse lugar, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo o teu casamento, eu abençoo sua saúde, eu abençoo suas finanças, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo o teu coração, seus sonhos e projetos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu fui levantado para te abençoar em nome de Jesus. Não de mim mesmo, por Ele. Lembra que eu comecei falando, Deus veio para Ciro e falou assim, Ciro, você vai levantar e vai libertar o meu povo e vai dar recursos para restaurar Jerusalém por causa da palavra de Jeremias, ela não volta para mim vazia. Irmão, a palavra de Deus deu a Abraão, não volta vazia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou imitando Abraão, eu estou imitando Jesus. Aí alguém diz assim, não pastor, mas o problema, sabe, é o BO do Éden. Adão pecou e a maldição veio e pegou a gente. Quem já falou isso aí? E por que Adão foi pecar? Quem já? Aí a gente fica na aliança do Éden, na aliança do pecado, e a gente fica assim, minha vida não vai para frente porque o Adão pecou e eu também pequei, nasci debaixo do pecado. Mas a gente se esquece que depois da aliança do Éden tem uma aliança maior, a aliança do Calvário. E a minha vida hoje não é firmada na aliança do pecado do Éden, mas a minha vida é firmada, restaurada, liberta, construída, alicerçada na aliança do Calvário, a aliança que Jesus firmou na cruz, e nele fez em si mesmo, na sua carne, novas todas as coisas, e nos fez andar em novidade de vida e em glória. Eu não estou preso à aliança quebrada, corrompida do Éden. Eu estou na aliança da cruz, vazia, vitoriosa de Jesus. Valorize mais a bênção. A gente valoriza demais maldição. Irmão, tem gente que vai andar na rua, a pessoa muda de calçada porque fala assim, ali tem uma feiticeira daquelas violentas, nem passo na porta, eu não passo naquela calçada. Você tinha que passar na calçada dela declarando a bênção. Jesus, liberta essa pessoa, liberta essa pessoa, liberta essa pessoa. Se essa pessoa faz com tanta intensidade, aqui servindo ao diabo, imagina elas fazendo para o Senhor. Senhor, liberta essa pessoa em nome de Jesus. A bênção que está sobre nós é maior do que a maldição. Se ainda não ficou claro, eu vou mostrar mais claro ainda. Quem é maior, Deus ou o diabo? Bom, maldição é dívida. Você concorda comigo? Maldição é dívida, é destruição, miséria. Bacana? Só para a gente fazer uma analogia aqui. E bênção é riqueza, é recurso chegando, é herança, é o dinheiro entrando. Amém? Ou não é bênção para você? Amém, bacana. Então a maldição chegou contra mim e contra você. A dívida é de 100 mil reais. Mas aí Jesus entrou em cena. E aí ele liberou uma herança de 10 trilhões de reais. Tem gente que não entendeu ainda. O que é maior, a bênção ou a maldição, gente? Para de andar com medo da maldição sobre a tua vida. Quando você anda na palavra, está a bênção de Deus. Em Deuteronômio 28 ele diz, olha, se vocês ouvirem a minha voz, tendo cuidado de guardar a minha palavra, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Eu vou andando e a bênção vai chegando, eu vou andando e bênção para todo lado, e bênção para todo lado. Irmão, esse aqui é um ambiente de bênção. E se você sabe, domingo que vem você vem e traz mais um, para mais um ser abençoado. Não, pastor, mas aquela pessoa é muito catimbada. Traz o mais catimbado que tiver, o mais capetado que tiver que você conhecer. Traz. Mas pastor, ele vai dar trabalho. Fica tranquilo que a gente resolve. Não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo. Traz.
Irmãos, está claro até aqui? Vamos finalizar. Mateus 22, olha o porquê que a gente não reconhece às vezes que a bênção é maior que a maldição. Mateus 22, 29, põe para mim por favor. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Põe Mateus 28, 18 já. Olha só, Jesus avisou, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quem está recebendo a palavra? Quem está recebendo uma palavra com poder, com autoridade? Os fariseus ficavam doidos que Jesus não pregava daquela forma assim, só, olha, está escrito na lei isso. Não, Jesus pregava como quem tem autoridade. E quem prega em nome de Jesus, quem prega cheio do Espírito Santo, prega com autoridade. Isso é diferente. Mateus 28, 18. Chegando, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na... A gente erra quando a gente não reconhece que todo o poder no céu e na terra já estão nas mãos de Jesus. Quando Lázaro está morto, Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro está morto de 4 dias, Jesus fala: Pai, eu te agradeço por me ouvir. Eu não falo isso porque eu preciso. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas por causa deles, para eles crerem. Jesus fala com o céu porque ele tem autoridade no céu. Jesus fala com a terra porque ele tem autoridade. Lázaro já morreu, está no céu. Mas se Jesus chamou, ele tem autoridade para tirar um cara do céu e vir para cá. Jesus, quando transfigura, Moisés e Elias vêm ali. Por quê? Porque ele tem autoridade no céu. Ele tem autoridade para vir quem ele quiser do céu. No Getsemane, Jesus está orando. A batalha fica mais intensa, mais intensa. Um anjo vem do céu para consolá-lo, porque ele tem autoridade no céu. Ei, sobre a minha e sobre a tua vida está o nome de Jesus. Os céus também ouvem. Os céus também atendem a nossa oração em nome de Jesus, gente. Tem poder do céu disponível hoje aqui para a gente. Vamos buscar conhecimento. Põe o 5º tópico aí para mim, por favor. E a gente já vai para o último. Restaure sua. Tem que sair confiando. Para com esse negócio de que é porque eu estou amaldiçoado, porque eu não fui amado. Tudo isso dói, machucou. Mas está na hora de você pensar: agora eu sou curado, agora eu sou liberto, e agora eu vou viver novos níveis. E ainda vou ajudar a sarar outras pessoas. Aonde mais você foi ferido é onde mais Deus vai te usar. Porque Deus não tem dificuldade em sarar suas feridas. Deus não tem dificuldade em sarar as nossas feridas. Não é chavão, não é palavra motivacional dizer onde mais você foi ferido, porque parece aquela coisa, sabe? Vamos lá e tal, e autoajuda. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Onde mais você foi ferido, mais você vai ser usado. Não é porque é um slogan, um chavão, não é para um gatilho. É porque quando Jesus te curou, Ele colocou o poder dele em você. E agora você tem poder e autoridade para compartilhar. Lembra que eu entrei aqui falando: Deus está acelerando coisas na minha vida de uma forma que eu não imaginaria que eu daria conta. Mas Deus deu a aceleração e a estrutura. Então o que eu tenho eu te dou. Que Deus acelere na tua vida, subida de nível, liberação, prosperidade e tudo que você precisa. Pedro e João, o que nós temos, nós te damos. É por isso que onde mais você foi ferido, mais você vai ser usado. Porque Deus te dá autoridade. Restaure sua confiança. Se uma palavra de maldição tem poder, e nós não estamos negando isso, imagine uma palavra de... Então abençoa alguém, pelo amor de Deus. Abençoa alguém, irmão, vai, me abençoa. Amém, Deus te abençoe, 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 Ju. Você abençoa alguém? Se ninguém te abençoa, cutuca um e fala: ei, me abençoa aí, filho, vai, libera aí. Isso, cutuca alguém para te abençoar. A gente tem vergonha de abençoar, mas a gente gosta de conversar sobre o que amaldiçoou. A gente precisa gostar mais das coisas de Deus. Você viu lá, o diabo estava furioso. Você viu lá, o outro não sei o quê. Não, irmão, Deus está abençoando a gente. O Espírito Santo está aqui, está fluindo entre nós. Creia na bênção de Deus, ela é maior do que a... Você crê nisso? E aí, para a gente finalizar, 2 Crônicas 20. Aí já é. Eu vou ler 2 textos, 2 Crônicas 20 e depois Marcos 6. Mas vamos lá, 2 Crônicas 20, põe para mim, por favor, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ajudai, vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso. Você crê no seu Deus? E estareis o quê? Que a segurança crê em Deus. Crede nos seus. E o quê? Prosperareis. A gente pensa em prosperar com um monte de plano, com um monte de investimento, com um monte de coisa. A gente muitas vezes só despreza os profetas. Existem 2 instruções bíblicas para prosperidade. No panorama geral, tem várias, mas 2 que são base. Honre princípios e creia em profetas.
Não por acaso, infelizmente, tem gente agindo em nome de Deus, mas que não é profeta de Deus, que são mercenários, infelizmente tem. E fazem isso, instigados pelo diabo, para que as pessoas se escandalizem e não honrem mais princípios e nem creiam mais em profetas. O diabo sempre vai jogar na tua mente contra princípios e profetas, porque a sua prosperidade, leia a Bíblia, está ligada a princípios e profetas. Os princípios bíblicos para a prosperidade estão estabelecidos, e a promessa de prosperidade também está. Honre princípios, creia em profetas. Há um problema aí. Aí eu sou parte do problema nesse caso. Às vezes, por ficar um pouco constrangido, parecer que a gente está advogando em causa própria, ou falando qualquer coisa, eu, ainda mais pelo meu jeito, sou um pouco tímido. Eu tenho ousadia para falar de um monte de coisa, mas quando é para falar de mim, eu já travo um pouco. E que Deus equilibre as coisas, porque também não pode ensoberbecer, mas também não pode desprezar o que Deus está fazendo. Deus tem levantado profetas nessa casa de oração. Eu não sou o único, mas Deus tem levantado profetas. Quem tem valorizado isso? Irmão, tem gente que corre dos profetas, e é um direito. Mas faz anos que está vivendo os mesmos desertos, e não muda o cenário. E sempre junta a gente para murmurar. E sempre acha algum culpado. Só não tem coragem de dizer: eu não honro princípios e não creio em profetas. Essa é uma noite de libertação, também na tua vida financeira e nas áreas de prosperidade da tua vida. Honre princípios e creia em profetas. Ah, mas eu conheço um que fez, que não sei o quê. Ei, só esteja em um lugar que você reconhece que Deus está. Só ouça quem você reconhece que está ouvindo a Deus. Pastor, eu estou nessa igreja e reconheço que os profetas daqui, os pastores daqui têm ouvido a Deus. Então valorize e beba de tudo que Deus está dando. Agora tem gente que nunca está por inteiro. Eu estou, mas não acredito tanto. Mas estou também aqui, mas também não acredito tanto. Mas estou aqui, não acredito tanto. Nós precisamos restaurar nossa caminhada de fé e de confiança em Deus. Marcos 6, põe para mim o versículo 4 em diante. Põe do 4, por favor. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra. Eu não estou na minha terra, mas tem gente aqui que foi criando. Eu e a pastora temos uma visão de família como igreja. E aí tem gente que quando vai criando uma certa liberdade, mistura as coisas. E fere o lado profético da coisa. E não percebe que está fechando a torneira de onde ia beber. De onde ia se alimentar. Gente, eu vou dar um exemplo, só poderia dar vários. O Zé Paulo. Nunca. E ele tem liberdade, já me deu bronca. O Zé Paulo já falou, já me chamou de besta. Foi besta? Boca aberta. Todo mundo sabe. Boca aberta, na frente de todo mundo. E está tudo bem. Mas nunca desrespeitou a unção de Deus que está na minha vida. Porque não sou eu, é a unção de Deus na qual eu exerço meu ministério. Não por acaso. Ele falou: pastor, vamos viajar essa semana. Eu falei: Zé, nós vamos para o carro mais econômico. Aí, quem estava perto? Ele falou: eu abasteço. Não, mas que a gente vai economizar. Abasteço. Eu falei: o que a gente economiza, a gente come um negócio bacana. Eu abasteço e pago ainda a comida. Eu falei: não, mas não sei o que. Abasteço, pago. Nego, eu estava quase pedindo uma casa para ele. Ele começou a falar tanta coisa ali que eu fiquei empolgado. Mas é um homem que vive por princípios. Não é o único. Gente, só peguei um exemplo. É um homem que vive por princípio. E honra profeta. Crê em profeta. E tem liberdade. E tem a chave da minha casa. E o controle do portão da minha casa. Se ele quiser aparecer de surpresa qualquer hora lá em casa, eu estou lascado. Ele aparece. Ele tem o controle da garagem e a chave da minha casa. Às vezes a gente chega e fala: Zé, nós estamos sem chave. Me arruma a chave de casa. Mas nunca cruzou a linha para o lado errado. E não por acaso. Deus tem feito prosperar. E prosperar não é dinheiro. Os filhos dele servem a Deus. Ele tem um casamento modelo. A empresa cresce. Há equilíbrio na vida, gente. Porque tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Isso não é prosperidade. Mas tem gente que o dinheiro é só uma parte da prosperidade. É isso que eu quero ser. Você também?
Jesus disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aqui a gente quer viver em família, mas não podemos quebrar princípios, amém? Vamos seguir, 5 e 6 e a gente finaliza. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Gente, imagina Jesus chegar aqui, entrar aqui. Jesus, prega aqui hoje pra gente. Aí ele prega, opera, aí ele fala, não posso mais fazer, Rogério. Por que, Senhor? Faz, por favor. Eu não posso, porque eu não estou sendo honrado aqui. A minha palavra não está sendo respeitada. Jesus pode fazer obras maravilhosas na tua vida, na minha vida hoje? Não podia fazer, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. 6. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Sabe o que aconteceu? Jesus começa a operar e todo mundo fica impactado. Daqui a pouco alguém fala, esse aí não é o filho de Maria? É. Ele não é o filho de José, o carpinteiro? É. Seus irmãos não estão entre a gente? É. Ah, então é mais um homem comum. Não trate como comum aquilo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é maravilhoso. 6º tópico e a gente ora. Honre a Deus, reconheça e valorize a palavra e seus profetas. E vamos valorizar o que Deus está fazendo. É hora de avançar e viver o melhor de Deus na nossa vida. Só quem crê diz amém.